Olá pessoal, nessa videoaula o tema será translação horizontal de gráficos. A ideia desse vídeo é o seguinte: vamos supor que de alguma forma eu consegui o gráfico da f, eu sei ela, e depois eu coloco essencialmente o mesmo tipo de função, só que transladado, ou seja, em vez de trabalhar agora, vamos supor, x ao cubo, só como exemplo, agora eu trabalho com x menos 1 ao cubo, que é a mesma coisa que f de x a menos 1, ou x mais 2 ao cubo, que é f de x mais 2. Supondo que eu sei o gráfico disso, como eu consigo esboçar o gráfico da g e o gráfico da h? Que tipo de translação, nesse caso, a gente vai fazer? Como a gente está mexendo no domínio, a translação será horizontal. O problema vai ser identificar se é para a direita ou para a esquerda. Então, essa aula está estruturada da seguinte forma. Eu faço um exemplo, esboço G e H, e no outro quadro eu faço toda a parte teórica para explicar que, de fato, é isso que está acontecendo. E uma coisa que é importante, e eu vou deixar claro, é o seguinte: cuidado com o domínio da F. Eu acho interessante fixar o domínio para a gente entender o que está acontecendo. Apesar do primeiro exemplo não fazer isso, vou fazer isso de forma bem indireta, né, a palavra exata, eu acho importante algumas vezes fixar o domínio para entender o que está acontecendo. Ou marcar alguns pontos, pelo menos. Então, vamos começar a aula. Vamos supor que eu tenho o gráfico de f de x igual a x ao cubo. O gráfico é esse aqui. Vamos dizer que aqui, de forma grosseira, assim, tem interpretação geométrica, lembra um pouco a parábola, ela vai crescendo muito forte no eixo y. E essa parte aqui, a parte negativa, essencialmente é um espelho do que acontece aqui. Então, sabendo, em posse desse gráfico, temos esse dado aqui. Como que a gente esboça o gráfico de g de x? Que pode ser exatamente visto como f de x a menos 1. Substitui o x por x a menos 1, x menos 1 ao cubo. Então, a ideia sempre faça com cuidado, porque é comum confundir direita e esquerda e para onde vai para onde. Se tentar esboçar, com certeza isso aqui vai para... Muitas vezes a pessoa confunde. Faz devagar. Por exemplo, vamos começar aqui. Eu sei que o f de 0, eu sei que é igual a 0. Então, o que acontece com... Agora, substituir x igual a 0 não é interessante. Vai ser interessante quando x igual a 0, eu forçar aqui ser 0. Para forçar aqui ser 0, o x tem que ser igual a 1. Então, eu sei que g de 1 é igual a 0. Tá? Então, meu primeiro ponto é 1. Apesar de eu não ter botado escalas, só para a gente fixar as ideias, eu vou colocar aqui. Eu quero a distância daqui até aqui. Tá aqui. Tá bom. Agora que eu sei quem é o f de 0, agora eu sei que também quem é o f de 1. O f de 1 eu sei que é igual a 1, o que implica que g de 1... G de 1 não me interessa, agora eu quero que aqui seja 1. Se eu quero que seja 1, x tem que ser igual a 2. Eu sei que g de 2 é igual a 1. Só substituir. 2 menos 1, 1 ao cubo. Então, o g de 2, que vai estar mais ou menos aqui, isso eu sei que vai ser igual a 1. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte. Se eu sei quanto é f de k, implica que eu vou saber quanto é g de 1 mais k. Tá? Se f de k é igual a g de 1 mais k. Ou, se preferir, g de k mais 1. Então, por exemplo, se eu sei quanto vale f de k,
eu sei quanto vale f, agora eu vou andar 1, de k mais 1. Então, o valor que estiver aqui tem que estar aqui. Então, o que eu quero dizer isso aqui tudo? O gráfico vai transladar. Ou seja, para cada ponto, eu vou ter que andar 1 para a direita. Então, o gráfico vai ficar aproximadamente... Quando eu digo aproximadamente, porque eu sou ruim de esboço. É isso aqui. Tá? Apesar de eu ter desenhado um pouquinho fora de escala, o que eu estou dizendo é que a distância daqui até aqui é 1. A distância daqui até aqui é 1. Tá? Isso quer dizer f de x menos 1. Eu vou acabar transladando 1 para a direita. Ou seja, se eu sei o f de 0, eu tenho que saber o g de 1. Se eu sei o f de 1, eu tenho que saber quem é o g de 2. Se eu sei o f de k, eu tenho que saber quem é o g de k mais 1. Basta substituir aqui. F de k é igual a g de k mais 1. Então, andei 1 para a direita. Basicamente, a mesma ideia se aplica a f de x mais 2. Então, se eu sei quem é f de 0, eu sei quem é h de menos 2. Se f de 1 é igual a 1, eu sei que h de menos 1 é igual a 1. E se eu sei quem é f de k, eu sei quem é h de k menos 2. Essa é a informação que eu tenho. Então, o que está acontecendo é o seguinte. F de 0 é igual a 0. Então, eu sei que o meu h de menos 2 é igual a 0. Se f de 1 é igual a 1, vou marcar aqui. Então, eu sei que... Eu sei que... Isso aqui é o menos 2. Menos 1. Vamos transladar isso aqui tudo para cá. Ou seja, vou andar tudo isso aqui para cá. 2 para cá agora. Eu sei que isso aqui é o meu h de menos 1. Agora eu estou sem espaço, eu vou apagar esse pedaço aqui. Se eu sei quanto vale se eu sei quanto vale desse valor aqui, f de k, então eu tenho que saber quanto vale o f de k aqui dentro. Ou seja, se eu sei o que acontece no f no intervalo de 0 a 1, eu tenho que saber exatamente o que acontece em h no intervalo de menos 2 a menos 1. E o que acontece aqui, no fundo, passa tudo para cá. Então, o que acontece é que o meu gráfico, pelo menos nesse trecho, anda 2 à esquerda. Nesse trecho, vai andar 2 à esquerda. Então, meu gráfico será aproximadamente esse aqui. E o importante desse gráfico é que a distância daqui até aqui é 2. Então, professor, isso vai acontecer sempre independente do gráfico da f? Se eu sei o gráfico da f, transladei, fiz uma composição desse tipo, linear, x menos 1, em que o coeficiente angular é 1, ou x mais 2, significa que eu vou transladar o gráfico para a direita ou para a esquerda? Sim. Tem como eu decidir decorando? Eu aconselho que não. Mas, caso deseje decorar, se aqui for negativo, direita. Se for positivo, à esquerda. Pode inverter. A lógica, como que eu vou dizer, se reverte por causa desse pensamento aqui. Ó. Se eu transladar 2, olha, na verdade eu sei que o h de k é h de k mais 2 é igual, f de x mais 2
isso aqui é igual a f de x. Então, é esse gráfico que eu tenho que comparar. Por causa disso, por mais que na nossa notação é usual pensar como f de x mais 2, na hora de esboçar o gráfico, é x menos 2. É mais natural pensar desse jeito, para poder desenhar. Então, acontece de uma inversão lógica de somar, vai para a esquerda. Tá? Então, toma cuidado com isso, por isso que eu falo, não decore. Faz o desenho, faz alguns pontos do domínio e saiba que vai ter que transladar. Isso aqui é o único que tem que lembrar. Translado. Ou para a direita ou para a esquerda, marque alguns pontinhos. Mas vamos falar a parte teórica disso. Então vamos supor que eu estou com uma função. Eu estou com uma função do AB para os reais, fixado. E vamos supor que eu sei o esboço do gráfico. Uma coisa desse tipo aqui. Então eu quero esboçar o gráfico da G e H, em que G é dado, sei lá, por x menos 4, f de x menos 4 e H por f de x mais 5. Então a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é pensar no domínio. Tomar um cuidado com isso. Por isso que eu fixei isso aqui. Então a pergunta, como que eu mexi agora na composição, eu mexi no domínio, mexi nos valores de x, o domínio muda, provavelmente. Se o domínio muda, agora quem é o novo domínio? Eu tenho que fazer o g de algum valor aqui, de modo que a f fica aqui dentro. Então, só para fixar as ideias, vamos supor que o f esteja 1 e 2. Só para ter uma ideia do que está acontecendo. Então, a pergunta é, quais são os valores de g que isso aqui faz sentido? Então, por exemplo, um dos valores de g é quando x igual a 5. Porque quando x igual a 5, f vai ficar f de 1. Outro valor de g é 6. Então, quando x é igual a 6, fica 2. E qualquer valor entre 5 e 6, então eu sei que o f vai ser f de alguma coisa entre 1 e 2. Então, o que eu quero dizer com essa intuição é que o meu domínio vai ser 5 e 6. Isso aqui é importante. E a mesma lógica aqui, se aqui eu somei, né, 1 mais 4, 2 mais 4, então aqui eu subtraio. Então, essa é a primeira lógica. Para qualquer valor de quais são os valores de x em que isso aqui faz sentido? O f só faz sentido, pelo que eu estou declarando, entre 1 e 2. Então, para o h fazer sentido, o x tem que estar entre menos 4 e menos 3. Então, por exemplo, se aqui estava no meu ponto 1 e 2, o meu segundo esboço vai ter que estar por aqui. Vai ter que estar nesse desenho. O tamanho disso é igual ao tamanho disso. Tá, agora que eu sei disso, vamos agora pensar teoricamente de novo. Se eu trocar por intervalo A, B, então o meu G vai ter que estar no... Como que eu quero que o meu G faça sentido? Para as expressões A mais 4. Deixa eu botar mais espaço aqui. A mais 4, B mais 4. Se eu substituir o x por A mais 4, vai dar f de A. Se eu substituir o x por B mais 4, vai dar f de B. E pela mesma lógica aqui, A menos 5, B menos 5. Agora, vamos pensar geometricamente. Se eu sei que esse gráfico aqui é o f de x, tá? Para cada x, eu sei quem é o meu f de x. Então, aqui é o A mais 4, B mais 4. Então, eu sei o que acontece em x mais 4.
Então, quando a gente sabe quem é o x mais 4, o g de x mais 4 é igual a f de x. Então, o que está acontecendo é que... Bem, deixa eu botar aqui, eu parei. Eu sei que eu tenho esse ponto. E acontece que, se eu sei quanto vale f de a, eu tenho que saber quanto vale o g de a mais 4. Então, o que eu estou dizendo é, o que acontece aqui, a mesma altura, se eu pegar esse ponto, vai andar a mesma altura até aqui, em que eu somo mais 4 nesse valor, e se eu pegar esse ponto aqui, eu somo mais 4 nesse valor. Então, o que eu estou dizendo é o meu gráfico, se eu desenhar direito, é esse aqui. É que eu não desenhei direito. Então, a gente engana. E esse aqui é o meu gráfico da G. Analogamente, eu pego o A, translado 5. Vamos supor que esteja por aqui. Eu pego B e translado 5. Então, estaria aqui. E o que acontece com x aqui? Acontece com x aqui. Se eu desenhar direito... aqui. O que acontece aqui, meu x, se eu sei o que acontece com x, eu sei o que acontece com x mais 5. Opa, x menos 5. Se eu sei o que acontece com x menos 5, a altura que tiver aqui é a altura que está aqui. A altura que está aqui é a altura que está aqui. E pelo mesmo argumento, está mais ou menos aqui. Então, o gráfico, apesar de eu não ter desenhado tão igual, mas o que acontece é que esse gráfico aqui é igual a esse gráfico aqui. Então, no fundo, lembra, mesmo que eu estou fazendo f de x mais 5, para explicar isso aqui de novo, então eu tenho que f de x é igual a h de x menos 5. Esse aqui é um dado importante. Então, acabamos de transladar tudo para a esquerda. Se a gente substituir aqui por x, aqui seria x mais 5 e vice-versa. Então, novamente, translação horizontal, eu aconselho fazer devagar. Como eu disse, marque alguns pontos que a gente entende o que está acontecendo. Marque o domínio, marque o domínio de cada uma delas e, pelo menos, marque esse ponto e esse ponto. E uso o fato que eu sei de antemão que vai ser uma translação de gráficos para fazer um pouquinho mais rápido. Mas a ideia geral de fazer o gráfico é isso, marca ponto a ponto, e a gente sabe que vai ter que ser, no fundo, a mesma distância, a mesma altura. Então o gráfico nada mais é que uma translação. Basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.